Bom, nós vimos a primeira representação de série de Fourier, que foi essa aí, usando cosseno e seno. Essa representação a gente chama de forma trigonométrica. Eu posso enxugar isso aí mais um pouquinho, porque eu sei que cosseno e seno, na realidade, eu posso representar isso por meio de um seno só ou de um cosseno só. Então, eu posso fazer simplesmente isso aqui. Essa forma aqui eu vou chamar de forma harmônica. Mas também a gente pode representar de outra forma usando exponencial, usando número de Euler. E no número de Euler a gente sabe como representar isso, então fica simplesmente assim. Se eu quiser ainda, eu posso continuar isso aqui e eu posso representar isso ainda assim, ó. Aqui vai ser o n de menos infinito a infinito. O Cn ele vai ser um número complexo também, tá? Então, aqui também, esse Cn aqui também é um número complexo. Então, aqui vai ser um número complexo. Ele vai ser um I φ. E aqui vai ficar I ômega n t. Então, isso aqui vai terminar sendo menos infinito a infinito de módulo de Cn é elevado a I ômega n t, né? Ômega n t mais φ. Pronto. Então tem, na realidade, esse formato aqui é igual a esse aqui, olha. Aqui esse mais ou menos tanto faz, tá? Aqui menos também, eu poderia ser mais também, aqui não tem problema. Então o que eu tenho aí? Eu tenho três formas de representação que vai dar o mesmo resultado. Às vezes melhora a forma como você interpreta essa representação. Às vezes uma se torna melhor para você fazer determinadas interpretações. Então essa aqui é chamada de forma exponencial ou complexa. Então só relembrando aqui, o número Euler ele é elevado a θ, é cosseno de θ, mas seno de θ. Se você fizer elevado a menos si θ, a gente vai ter um cosseno de menos θ, só que cosseno, como cosseno é par, cosseno de menos θ é a mesma coisa de cosseno de θ. Só que o seno ele é ímpar, seno de menos θ é igual menos seno de θ. Então quando a gente coloca e elevado a menos θ, vai ficar cosseno de θ positivo, menos i seno de θ. Se a gente somar esses dois aqui, veja que o i seno vai anular aqui com menos i seno, e a gente tem só cosseno. Então a gente vai se somar aqui, vai ter 2 cosseno, mas é igual a elevado a θ, mas é elevado a menos θ. Então cosseno vai ser elevado a θ, mais elevado a menos θ, dividido por 2. Se você subtrair, se a gente subtrair, aqui vai ficar, aqui ficaria menos e aqui ficaria mais. Quando você soma esse cosseno corta com cosseno, vai ficar só seno. Vai ficar 2i seno θ. E aqui vai ficar e elevado a i θ menos e elevado a menos i θ. Então, olha, veja como é que ficou aqui. E elevado a i θ menos e elevado a menos θ dividido por 2i. Esse é o seno. Ok? Lembrando aqui o que é número complexo. O número complexo é na forma retangular. Eu tenho aqui a forma retangular, que é um A mais I θ. Então você desenha o gráfico de Argand-Gauss, e aí a gente coloca o A, a parte real, no eixo horizontal e a parte imaginada no eixo vertical. Então a gente tem aí entre eles um ângulo θ, e aí eu posso representar, além de representar o Z nesse formato aqui A mais IB, eu posso representar o Z, ele como, usando o Teorema de Pitágoras, o Z, o módulo de Z aí, olha, ele é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? E aí eu represento um ângulo entre eles. Quem seria o ângulo? O ângulo seria a tangente a menos 1 de B sobre A. Tangente a menos 1 de B sobre A. Okay? E aí, como eu sei que o Z, o A, quem é o A? O A é os módulos de Z cosseno θ. E quem é o B? B é módulo de Z. Então o A é módulo de Z cosseno θ.
E o B é quem? Módulo de Z seno θ. Portanto, quando eu substituo A e B com esses valores aqui, eu vou encontrar essa expressão de módulo de Z cosseno θ mais seno θ. Só que essa expressão aqui é quem é elevada a I θ. Ou de forma mais simples, a gente representa, geralmente costuma representar, só nessa forma polar, módulo de Z e θ. Bom, sabendo disso, vamos lá agora. Aqui, a gente pode juntar, sabendo que quem é cosseno e sabendo quem é seno, eu posso substituir o cosseno e seno por aquelas formas de Euler, né? Eu vou substituir, então, olha como fica aí. O cosseno é elevado a I ômega nt mais elevado a menos I ômega t por 2, e assim substituo o seno também. E eu tenho que lembrar de uma coisa, que esse ômega n é a frequência angular, e a frequência angular é 2π sobre t vezes n. É uma frequência fundamental vezes n, certo? Não posso esquecer disso. Então eu tenho um período aqui. Então tá, aí eu faço essas manipulações. Como é que eu vou fazer a manipulação? Olha que eu tenho aqui, ó, esse 2i aqui embaixo. Para eu tirar esse i aqui de baixo, o que é que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo por i. Então eu vou multiplicar, ó, aqui por i e aqui por i. Quando eu multiplico i vezes i, isso vai dar o quê? I ao quadrado, que vai dar menos 1. Por quê? Porque o i é igual a raiz de menos 1. Então, se você está multiplicando raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, vai dar menos 1. Tá? Então, aqui, ó, quando eu multiplico aqui embaixo, vai sair menos 2 aqui, na parte de baixo, e em cima vai ficar o i. Aí, esse menos 2, esse menos eu vou, aqui vai alterar, vai ficar menos aqui, e aqui depois vai ficar mais, certo? Então, olha aí como vai ficar. E aí eu junto. Aqui vai ficar i, eu vou pegar, então, aqui, na realidade, já era para ter mudado, né? Aqui vai ficar, vai ficar isso aí, ó. Aqui era para eu ter mudado, então aqui iria ficar mais, aqui ia ficar menos, e aqui não tem esse i, e esse i vem para cá. Então, quando eu junto isso, eu posso juntar tudo que tem, somar o AN que não tem i, com esse BN aqui. Então, eu vou pegar, separar E elevado a I θ. Então, aqui, ó, E elevado a I θ, aí vai dar AN sobre 2, e aqui vai dar menos BN sobre 2. Bom, e o E elevado a menos I ômega nt, eu vou juntar com ele, esses coeficientes do E elevado a menos I ômega nt. Quando eu junto, vai ficar AN por 2, e o B vai ficar positivo, vai ficar BN vezes mais E elevado a menos ômega n por t. O i, né, também, ó. Lembra que aqui tem i. Esses dois aqui tem, eu estou multiplicando por i. Então pronto, ficou essa expressão aqui, ok? Bom, então aqui eu tenho menos i, e aqui eu tenho apenas o i. Então o que eu vou fazer? Eu sei o seguinte, que o a, se eu fizer, como o cosseno é par, se eu fizer ômega menos n, se eu fizer esse n negativo, eu tenho que, isso aqui vai ficar cosseno de menos ômega n, né? Porque eu fiz, ó, o n negativo. Então eu tenho menos ômega n. Se eu tiver cosseno de menos ômega n, é a mesma coisa de cosseno de ômega n, que é a função par. Então o a menos n, ele é igual a n, porque a função cosseno é par. Mas o bn é seno, e o seno é função ímpar. Se eu fizer aqui seno de menos ômega n, isso aqui vai dar menos bn. Então b, quando eu faço n negativo, o b menos n, que eu represento assim, ó, eu represento b menos n, é igual a menos bn. E o b0, a gente sabe que é zero, porque o seno de zero é zero. Tá? Então o b0 é zero. Bom, sabendo disso, eu vou organizar aquela expressão ali, né? Eu vou chamar, então eu vou chamar isso aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de Cn e eu vou chamar isso aqui de C menos n, tá? Então eu vou chamar a primeira de Cn, que é o An menos IBN, e o C menos n
vai ser o A menos N, então o C vai ser A menos N menos IB menos N. Mas o A menos N é a mesma coisa do A N. E o B menos N, ele é, esse aqui é menos, tá? Esse aqui é menos. E o B menos N é igual a menos BN. Quando você multiplica menos, então, com menos, vai ficar mais IBN por 2. Ok? Bom, então a gente tem aí... Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero sintetizar ainda mais aquela expressão, que ela está muito grande, né? Eu quero reduzir essa expressão aqui, ó, essa última. Ela está muito grande. Então, como é que eu vou reduzir ela? Então, eu vou usar apenas um N. Então, a expressão é isso aqui, ó. E eu quero reduzir. Como é que eu reduzo? Vê que ela está indo de 0 a infinito, né? Se eu incluir o A0 aqui, ela vai de 0 a infinito, ou de 1 a infinito. Então, como ela está indo de 1 a infinito, se eu colocar o menos n para essa expressão aqui, ó, se eu colocar aqui menos n, o que eu vou fazer? Eu vou ter, então, esse menos i ômega nt, e isso vai ficar i menos ômega nt, que é a mesma coisa de i ômega menos nt. Então, pronto, eu vou fazer essa expressão aqui como se fosse menos n. Então, em lugar de ser n igual a 1, ela vai ser, em lugar de ser isso aqui de n de 1 a tal, eu vou fazer esse n aqui igual a menos n. Se eu multiplico tudo por menos n, isso aqui vai ser menos n, menos 1, né? Menos 1. Então, essa parte de cá, e até infinito, então isso aqui vai ser até menos infinito. Então aqui, ó, vai ser o menos n, ele vai de menos 1 a menos infinito. Eu junto então só uma expressão. Essa expressão então vai de onde? Vai de menos infinito até mais infinito. Então, ó, quando eu junto essa expressão aí, eu tenho... Quando eu junto tudo isso, eu vou ficar apenas com a expressão indo de menos infinito até mais infinito. E acabou. Eu uso, sintetizo, ficou a expressão enxutinha, bonitinha, essa aqui. Ok? Então pronto, com isso, o que é que eu vou fazer? Aí eu tenho que lembrar, como eu falei, que esse Cn aí, ele é o AN, o menos IBN, essa expressão aqui, ó. E essa expressão aqui é um número complexo. Então, eu vou, como eu sei que isso aqui é uma expressão complexa, ele é um módulo Cn e ângulo φn. Então, olha aí, ó. Isso aqui novamente está errado, né? Isso aqui é T mais... Isso aqui é ômega nt mais φn, ok? Então, pronto. Resumi. Tá? Resumi toda a minha expressão nisso aqui. Então, uma coisa interessante, então, que toda vez que eu fizer isso, é interessante eu plotar um gráfico de Cn contra esse φn e um Cn contra a frequência ômega n. Isso vai me dar uma visão bem interessante do sinal. E a gente chama isso de diagramas de espectro. Então, o diagrama de espectro são representações gráficas dos coeficientes de Fourier Cn associados a uma função periódica Ft. Como os coeficientes são números complexos, é comum representá-lo na forma de módulo e fase. Então, ó, é essa a representação aqui. E aí eu tenho dois tipos de diagrama. Eu tenho um diagrama de fase e um diagrama de amplitude. Então, eu tenho um diagrama de amplitude que aí eu vou ter o módulo de Cn contra a frequência angular, e eu vou ter outro que eu chamo de diagrama de fase. Eu vou colocar o φn, que é o φ do Cn, né, do Cn, contra o ômega n. Pronto. Então eu chamo um diagrama de amplitude, outro eu chamo de diagrama de fase.